Uma pesquisa apontou que mais de 3 milhões de brasileiros, e isso é um bocado, admitiram já ter praticado algum ato ilícito para tirar vantagem sobre outras pessoas. O número de gente ou de pessoas que cometem crimes assim contra o governo chega a quase 10%. Olha, e de repente você acha até que aquilo que você está fazendo para organizar, dando um jeitinho aí, não seja crime. Mas esse jeitinho pode ser criminoso mesmo. A gente volta com a Betânia Souza para entender as repercussões do jeitinho brasileiro para resolver algumas coisas. Betânia? Exatamente, né, Joselma? Jeitinho aí que é considerado crime não é só contra o governo, não, também contra empresas. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Dr. Eric Migani. Ele é professor de Direito Público e também de outros tipos aí de direitos, de outras áreas dentro do direito. Muito bom dia, seja bem-vindo, Dr. Eric, aqui conosco. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Joselma, bom dia aos telespectadores aí. Com muita honra receber esse convite para conversar um pouco com vocês. Doutor Eric, a gente começa falando desses tipos de crimes que são cometidos tanto contra órgãos públicos, mas também no ambiente privado. Vamos começar então pelos órgãos públicos. Quais são os crimes aí mais comuns que as pessoas às vezes cometem, como a Joselma até falou, dando aquele jeitinho brasileiro, mas que infelizmente é crime? O que mais se destaca e acaba sendo um pouco mais naturalizado, entre aspas, são os crimes contra a ordem tributária, né? Então, a sonegação, o contrabando, o descaminho, esses são os crimes tipicamente que acabam ocorrendo uma certa naturalização em razão da própria lógica do sistema capitalista, de você querer obter um maior ganho, um maior lucro das questões, né? Dos produtos que você está adquirindo. Muitas vezes, principalmente pessoas físicas, é na hora ali de declarar o imposto de renda, né? A pessoa física, ela tem várias formas de cometer esses delitos, né? O que é importante salientar que o mero ato de não pagar um tributo ou não pagar uma determinada contribuição, isso não gera crime, isso gera uma perspectiva de inadimplência. O crime ele vai ocorrer a partir do momento em que você aplica uma fraude, um engodo, né? Então, por exemplo, quando você não paga determinado tributo, mas você adultera, quando você entra numa situação de partícipe com quem está te emitindo a nota fiscal, para emitir aquela famosa meia nota fiscal. Então, a administração pública, o que ela criminaliza, né, não é a mera inadimplência, mas é o engodo, é aquele conluio, aquela fraude para lesar a administração pública. Um ponto que se destaca é que esses delitos, por mais que o contribuinte ele imagina que ele está cumprindo com o seu dever cívico de cidadão aí, mas quando ele não recolhe um determinado tributo, isso tem um efeito em ricochete enorme para a administração pública do ponto de vista de arrecadação. E essa consciência tributária é uma consciência que ela é um pressuposto do próprio Estado democrático, porque como é que o Estado vai empenhar as políticas públicas de saúde, educação, se os próprios contribuintes estão, de fato, praticando alguma lesão e restringe, estrangula a administração pública também. Entendi. E aí também na área privada, aí, na área contra empresas também se cometem crimes. Isso. Então, aí o que acontece? O contribuinte, né, que a gente falou na perspectiva tributária, ele acaba também sendo o consumidor dessas relações privadas. E quando ele é consumidor das relações privadas, também envolve... Então, que tipo de exemplos que a gente tem? Quando recebe a mercadoria tá ok, ele usa por 7 dias e depois devolve. Quando ele retém a mercadoria, né, e se aproveita para não pagar o determinado produto. Quando ele utiliza aí, antigamente aqueles gatos, né, o gato de internet, o gato de televisão, que é você fazer uma interceptação, né, de pessoas que estão pagando, aquela senha de determinadas plataformas da internet que você subtrai de uma determinada pessoa para conseguir ficar utilizando e obtendo essa vantagem. E os crimes, eles são o direito penal ele traz com certa especialidade isso daí. Então o que a gente tem de crime?
Pode entrar com crime de furto qualificado, pode ser estelionato, pode ser fraude, a depender da conduta do consumidor aí ou desse agente, tá? Ok, doutor, muito bem explicado. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Disponham, sempre uma honra. Ok. É isso, né, Joselma? Se é crime, vai ter penalidade. E aí são inúmeras essas penalidades, tanto para o crime contra o poder público, quanto contra empresas. Joselma. Ô Betânia, já faz aí o convite para o doutor Eric. Mais para frente a gente vai voltar a esse assunto com mais detalhes aqui no Bom Dia. Foi muito bacana essa entrevista dele, sim. Muito obrigada, viu?